No íntimo de todo o coração que verdadeiramente conhece a Cristo, arde um desejo profundo que vai além do mero conhecimento teológico ou da prática religiosa. É a fome incontrolável pela presença viva e transformadora do Espírito Santo. Essa presença que nos envolve como um manto nos dias mais sombrios, que ilumina nossas escolhas nas encruzilhadas da vida, que nos revigora quando nossas forças se esgotam e que nos purifica quando as seduções do mundo mostram seus dentes mais afiados. Em um tempo onde muitos correm atrás de experiências espirituais espetaculares, a palavra de Deus nos revela uma verdade mais profunda. A permanência do Espírito Santo em nossa vida não é questão de momentos emocionantes, mas de hábitos cultivados dia após dia. São esses padrões consistentes, essas disciplinas espirituais, praticadas com regularidade, que preparam o terreno do nosso coração para que ele não seja apenas um visitante ocasional, mas um residente permanente. Assim como um jardim precisa ser preparado para receber as sementes mais preciosas, nossa vida interior necessita ser arada e adubada por práticas que criam o ambiente ideal para o Espírito habitar. Esses hábitos não são meras obrigações religiosas, mas expressões tangíveis de um amor que clama por mais de Deus. Eles não compram a presença divina, que é sempre graça, mas removem os obstáculos que impedem seu livre fluir em nós. Nesta jornada, focaremos nos 3 pilares essenciais que sustentam a habitação do Espírito em nossa vida. Cada um deles, quando praticado com constância e paixão, nos conduz a níveis mais profundos de intimidade e poder espiritual. São caminhos testemunhados por gerações de santos que experimentaram a realidade gloriosa de uma vida cheia do Espírito. Nosso propósito ao explorar esses hábitos não é criar uma lista de exigências, mas descobrir os meios graciosos que o próprio Deus estabeleceu para que sua presença se torne cada vez mais real e atuante em nosso cotidiano. Pois no final das contas, o que realmente importa não é o método em si, mas o relacionamento vivo com aquele que prometeu nunca nos deixar nem nos abandonar. Primeiro hábito, oração contínua, a respiração da alma. A verdadeira oração que mantém o Espírito Santo fluindo em nossa vida não se limita a momentos formais ou palavras decoradas. Ela se torna uma corrente contínua de consciência divina, onde cada suspiro do coração é direcionado ao Pai. Os pais do deserto chamavam isso de oração do coração, uma atitude interior de constante comunhão que transforma até as tarefas mais mundanas em atos de adoração. Quando cultivamos esse diálogo ininterrupto com Deus, algo extraordinário acontece em nosso espírito. Criamos espaço para que o Espírito Santo fale conosco a qualquer momento. Não apenas quando decidimos fazer nosso devocional. Ele se torna nosso companheiro constante, nos sussurrando orientações durante reuniões de trabalho, nos inspirando criatividade em projetos, nos dando paciência em situações tensas e nos lembrando da presença do Pai nos momentos mais simples. A oração no Espírito, mencionada por Paulo, é especialmente poderosa nesse processo. Quando permitimos que o Espírito ore através de nós, seja em línguas ou em gemidos profundos, estamos nos alinhando com a perfeita vontade de Deus em um nível que transcende nosso entendimento racional. É como se nosso espírito, guiado pelo Espírito Santo, estivesse conversando diretamente com o Pai, contornando as limitações de nossa mente humana. Mas a oração que sustenta a habitação divina vai além dos pedidos. Ela é, antes de tudo, encontro. É colocar-se diante de Deus não com uma lista de exigências, mas com um coração aberto para ouvir, para adorar, para simplesmente estar com Ele. Essa qualidade de oração cria uma atmosfera espiritual, onde o Espírito Santo se sente em casa, onde ele pode operar sem restrições, moldando nosso caráter à imagem de Cristo. Os grandes avivamentos da história sempre tiveram em comum esse elemento. Homens e mulheres que entenderam que a oração não é um meio para obter coisas de Deus, mas um fim em si mesma, o prazer da comunhão com o Pai. Eles não buscavam manifestações espetaculares, mas a presença transformadora que, como consequência, trazia poder sobre suas vidas e ministérios. Quando fazemos da oração um hábito contínuo,
Estamos essencialmente dizendo ao Espírito Santo: minha vida é sua casa. Fale, haja, mova-se em mim como quiser, a qualquer momento. Essa postura de total disponibilidade é o alicerce sobre o qual todos os outros hábitos espirituais são construídos. Segundo hábito, imersão na palavra. O banquete do Espírito. A palavra de Deus não é um livro morto, mas a voz viva do Espírito Santo ecoando através dos séculos. Quando nos mergulhamos nas Escrituras com fome e sede, estamos nos colocando à mesa do banquete que o próprio Espírito preparou para alimentar nossa alma. Cada versículo, cada história, cada mandamento é um convite para conhecermos mais profundamente o coração de Deus. A relação entre o Espírito Santo e a Bíblia é tão íntima que podemos dizer que negligenciar a palavra é entristecer o Espírito. Foi ele quem inspirou as Escrituras, 2 Pedro 1:21, e é ele quem as ilumina para nós hoje. Quando lemos a Bíblia com o coração aberto, é como se o Espírito Santo estivesse sentado ao nosso lado, destacando verdades, fazendo conexões e aplicando a palavra às nossas circunstâncias específicas. Mas a verdadeira imersão na palavra vai além da leitura superficial. Envolve meditação, aquela mastigação lenta e deliberada do texto que permite que seus nutrientes espirituais sejam totalmente absorvidos. Os hebreus usavam a palavra Hagá para descrever essa meditação, a mesma usada para um leão rosnando sobre sua presa ou uma vaca ruminando seu alimento. É uma imagem poderosa de como devemos tratar as Escrituras. Não uma leitura apressada, mas um deleitar-se demorado em cada porção. Jesus prometeu que o Espírito Santo nos guiaria a toda a verdade, João 16:13, e uma das principais maneiras pelas quais ele cumpre essa promessa é através da iluminação da palavra. Quantas vezes um versículo que lemos por anos de repente salta da página com um novo significado, exatamente quando mais precisamos? Essa é a obra do Espírito, aplicando a verdade eterna de Deus às nossas necessidades momentâneas. Para quem deseja a habitação plena do Espírito, o hábito da imersão diária na palavra não é opcional. É o alimento essencial que sustenta a nossa vida espiritual, a lâmpada que ilumina nosso caminho, o espelho que revela quem realmente somos. Sem ele, nossa fé se torna frágil e superficial. Com ele, somos transformados de glória em glória. Terceiro hábito, obediência imediata, a linguagem do amor. De todos os hábitos que atraem a presença do Espírito Santo, talvez nenhum seja mais decisivo do que a obediência imediata. Não a obediência relutante, do tipo tenho que, mas a resposta alegre e pronta de um coração que ama. Sim, Senhor. É essa qualidade de rendição que mantém os canais entre nós e o Espírito totalmente abertos. Cada vez que ouvimos a voz do Espírito, seja através da palavra, da oração ou da convicção interior, e escolhemos adiar a obediência, estamos essencialmente construindo uma barreira em nosso relacionamento com Ele. Por outro lado, cada ato de obediência imediata, por menor que pareça, aprofunda nossa comunhão e amplia nossa capacidade de ouvir e discernir sua voz. A obediência que agrada ao Espírito não é o cumprimento mecânico de regras religiosas, mas a resposta amorosa à voz daquele que nos guia. Ela flui da confiança de que os caminhos de Deus são sempre melhores que os nossos, mesmo quando não entendemos completamente seus propósitos. Muitas vezes, a obediência requerida parece insignificante. Um impulso para ligar para alguém, uma convicção para mudar o tom de voz, uma direção para adiar nossos planos. Mas é nessas pequenas obediências que provamos nossa disposição de seguir o Espírito e onde ele começa a nos confiar orientações mais significativas. Jesus deixou claro que o Espírito Santo é dado àqueles que o obedecem, Atos 5:32. A obediência não compra o favor de Deus, que sempre é graça, mas demonstra nosso amor por ele e cria o ambiente onde o Espírito pode operar sem restrições. É a diferença entre ter o Espírito Santo em nossa vida e ter nossa vida no Espírito Santo. Cultivar o hábito da obediência imediata significa desenvolver uma sensibilidade constante à voz do Espírito e uma disposição de ajustar nosso curso assim que percebemos sua direção. Essa prontidão em seguir sem questionar
É o que marcou a vida dos grandes heróis da fé através da história. Quando a obediência se torna nosso padrão habitual, o Espírito Santo responde tornando sua presença e orientação cada vez mais evidentes em nossa vida, pois ele se revela àqueles em quem pode confiar para cumprir sua vontade.